Sejam bem-vindos a mais um Pop Doc! Eba! Esse podcast caralho. semanal. Sim, agora a gente pode dizer que é semanal e que estamos chegando ao 100º caralho. episódio. Coragem a todos vocês que chegaram até aqui. Mas antes da gente falar aí do tema que vocês já leram no título, que são os debuts que a gente ama de paixão, eu queria deixar uns recadinhos que é o seguinte, aqueles recadinhos que vocês já estão cansados de saber, eu já estou cansado de dar, mas a gente está aqui para refrisar sempre. Vai no @DocPopcast, nas redes sociais, Instagram, Twitter. Ativa as notificações para você saber quando o episódio sai, porque às vezes o episódio sai quarta de manhã, às vezes sai quarta de noite, às vezes atrasa um pouquinho, mas ele tá sempre aí. E aí você pode classificar o nosso podcast de preferência com 5 estrelas, né? É o que a gente pede. Caso você escute com bastante frequência, nunca tenha classificado, Moninha, vai lá por nós. Aí você segue a gente nas plataformas digitais. E lembra sempre que existe o nosso Apoia-se, em que você pode ajudar a gente com um pouquinho, quase nada. Fazer a gente aqui que acorda cedo, vai antes do CLT gravar, ou você que acordou de um grande sono, tava aí num Sweet Dream or a Beautiful Nightmare, e aí acordou pra estar aqui ouvindo as nossas vozes. Você tá poético hoje, né? Você tá poético. Gostei. Não, tem que... Os nossos hosts aqui se sacrificam. Tem que ajudar. Aproveita aí, clica no link do Apoia-se. Você pode começar a ajudar com qualquer quantia, gente. É importante pra gente isso também. Fora, né, você compartilhar o episódio e mandar pra todo mundo. Chama pra escutar que é importante pra nós. Inclusive, fica aqui esse desafio essa semana. Ih, lá vai ele. E semana passada, eu vi que teve ouvinte que compartilhou o episódio. Então, fica aqui o desafio pra você que tá ouvindo esse episódio agora, nesse minuto. Você aproveita, abre lá a aba do Instagram e compartilha no seu story, marcando a gente, que a gente vai interagir, falando assim, esse podcast é o melhor podcast que vocês vão ouvir. Brincadeira, não precisa escrever isso não, porque é mentira. Mas pode compartilhar que a gente vai aceitar. Tá querendo ditar até o que os outros vão escrever. Levei a foda. Eu tô dando uma sugestão. Geralmente, quando a gente sugere, as pessoas fazem com mais frequência. Entendi. Então tá bom. Mas bora falar desse assunto aí que é debuts, que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tá cansado de ver vários debuts acontecerem. Alguns têm impacto, outros não têm impacto. Uns são bons, outros não são tão bons assim. E eu acho que a gente tem que começar por onde, Santana? Por onde nós começa? Então, eu coloquei aqui na lista o primeiro que eu acho que, na minha memória recente, é um dos mais impactantes, que é o The Fame, da Lady Gaga. Concordo. Ele foi lançado aí no finalzinho de 2008. Em 2009 ele fez muito barulho. E eu acho que ele é muito impactante justamente porque ele mudou um pouco o cenário da música pop quando ele foi lançado, né? Tava tudo meio brega demais, meio careta demais. E aí a Lady Gaga deu uma bagunçada de novo. Ela trouxe aí a estranheza, ela abraçou o camp, ela abraçou o exagero. E aí de repente todas as divas pop entraram aí numa corrida de novo pelo exagero, pelo clipe. Enfim, a música voltou a ficar interessante depois desse debut. Então acho que ele tem um impacto aí bem importante. Eu concordo muito com você. Eu acho que quando a gente para pra pensar que é um álbum de estreia, ele é muito forte. Você para pra pensar que ele já chega com 4 singles, tipo Bad Romance, Alejandro, Telefone, acho que também tá calma nesse. aí. Bad Romance e Alejandro é do The Fame Monster. The Fame Monster. Já é o relançamento. Ele chega com Just Dance, Poker Face e Paparazzi. Mas ela também foi também esperta, são fortíssimos, porque quando ela fez esse lançamento aí, entre aspas, né, que teoricamente é um relançamento aí, que é como se fosse um deluxe, realmente, ela aproveitou o The Fame, o sucesso do The Fame. Então o The Fame Monster, teoricamente, é considerado o segundo álbum, mas que não é o segundo álbum. Ele é uma versão deluxe ali do The Fame. Mas o The Fame em si, ele já vem super poderoso, né? E se a gente vê ao longo da história, geralmente não são os primeiros álbuns que são os melhores álbuns da carreira das pessoas. As pessoas não chegam no primeiro álbum já com o seu grande ouro. E com a Lady Gaga, assim, não sei, não vou bater que é o grande ouro dela, o The Fame, mas pra mim é um dos meus álbuns favoritos dela, sim. Meu preferido do The Fame é o The Fame Monster também. Não sei se é o meu favorito da Gaga, mas eu acho que é o álbum mais impactante da carreira dela. Até porque ela chega meio que com o pé na porta. Acho que talvez o fato dela ter demorado tanto pra fazer sucesso em comparação a outras cantoras, né, que começaram muito mais jovens. Assim, acho que, se eu não me engano, a Gaga tinha 26 anos, o que é jovem também, mas
talvez pra ela batesse ali num lugar de, tipo, demorei pra chegar aqui. Sim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em Britney estourando com, sei lá, 18 anos, Beyoncé muito mais nova, Aguilera, enfim. Então, ela já tinha uma bagagem, ela já escrevia pra outros artistas, ela já era compositora. Então, acho que, não sei, talvez por isso o The Fame tenha tanto essa carga aí que não parece uma novata, Uhum. sabe? Parece uma veterana. Exato, e o The Entregando Fame, tudo. eu acho que ele veio com muito essa característica, Xande, de tipo, não parece uma novata. Até eu acho que na questão do investimento. Eu lembro que quando a Lady Gaga surgiu ali com Just Dance, com Poker Face, logo no comecinho, já eram clipes extremamente produzidos, já True. era aquela coisa de cultura pop dela aparecer nos lugares com umas roupas extravagantes. Já era a época dela fazer entrevistas impactantes que todo mundo tava falando sobre aquilo. Então acho que ela não chegou como uma novata do tipo, ai, vou lançar uma musiquinha aqui e ali, vou lançar um featuring e vou começar a construir minha carreira. Não, ela tipo, de fato ela chega com um pezão na porta, mas também com um grande investimento da gravadora. Porque tem isso sim, também. Claro, de fato, de fato. Uma coisa que eu gosto muito dessa era é que a Lady Gaga ela abraçou completamente um personagem. Ela sempre abraça personagens. Mas a gente Até ainda não demais. sabia disso. A gente ainda não sabia disso. Então, esse foi o primeiro personagem da Gaga que se apresentou. Então a gente tinha aquela ideia dela ser uma pessoa excêntrica, dela ser completamente louca. E ela dava algumas declarações assim super Controvérsias, né? controversas e também super clássicas, porque eu lembro de uma entrevista dela falando que ela é uma estrela do rock pra um entrevistador, em que ele foi meio machista, e ela falou que se fosse um homem fazendo o que ela faz, ele chamaria ela de rockstar, sabe? Então, não sei, eu gosto muito dessa fase aí da Gaga, então... Só quem viveu essa era sabe o que era a dúvida se a Lady Gaga era hermafrodita ou não era hermafrodita, que era o grande debate da época, que não sei até hoje da onde surgiu Caralho, isso. nossa, você acessou memórias, eu tinha esquecido completamente dessa Desenterrei. fase aí. Ai, que ódio. E é muito doido você parar pra pensar, quando você volta nessa época, os grandes veículos de mídia, como The New York Times, Page Six, constantemente falavam de como ela foi uma grande influência para esses artistas que estavam seguindo num conceito muito padrão, né? Conservador, tranquilo, não queriam ser. Não queriam ser convencionais. Acho que talvez seja essa a palavra correta. Enquanto a Lady Gaga, ela vinha desafiando o limite das coisas, sabe? Da estranheza, de aparecer de uma máscara bizarra, um chapéu bizarro, uma roupa conceitual, um clipe que tem uma coisa que é muito mais teatral e bizarra acontecendo ali pro lado. Então, tipo, não tem como não associar esse movimento da cultura pop de, entre aspas, o movimento para a estranheza que aconteceu ali nesse período, né, de 2011, 2010 e por aí. Que não tem como não associar isso com a Gaga como uma das primeiras ali a tocar nesse Total. lugar da estranheza e levar outros artistas, como Katy Perry, como Beyoncé, como Rihanna, para esse lugar e Nicki Minaj, para esse lugar de vamos fazer uma coisa que às vezes é diferente, às vezes é mais pro engraçado, bizarrice. é mais pro bizarro do que necessariamente esse convencional, tradicional, bonitinho. Eu acho sensacional. Até porque nessa época ali, quando a gente vê que o The Fame foi lançado ali em 2008, era uma época que realmente era as divas pop, elas estavam vindo com uma carreira mais clean, digamos assim, né? Era muito aquela rebarba da diva Disney, que era muito tipo, o popzinho com coreografia, com looks, com influências do hip hop e tal. E aí, quando vem Lady Gaga, ela realmente faz uma transformação ali na cultura pop. E claro, né, não foi ela que fez isso sozinha, Exato. mas ela encabeçou sim um movimento que, como o Paulo falou, acabou influenciando diversas outras divas pop e que foram influenciadas até ali os anos 2010, 2011, em que a bizarrice era o grande momento das premiações, dos clipes e o que a gente queria ver. Quer ver um efeito que pra mim é bem... Tipo, dá pra sentir que foi uma coisa levou a outra, vamos botar dessa forma. Você parar pra pensar que o The Fame, ele chegou em 2008, em 2009, ano seguinte, chegou Rated R da Rihanna.
A Rihanna tava vindo de um álbum sequências de álbuns em que ela tava seguindo uma linha bem tranquila e de repente no Rated R ela vai pra um outro lugar completamente diferente, com clipes bem mais esteticamente mais estranhos, mais bizarros que flertam com isso. É nesse álbum, por exemplo, que tem esqueci o nome da música agora, fugiu da minha cabeça. Madhouse, se eu não me engano, que tá nesse álbum. É um outro rolê de Rihanna que não tem nada a ver com o que ela tava fazendo antes, esteticamente falando, sabe? Então eu acho que é bem interessante a gente ver como de fato ela tocou num lugar em que a indústria resolveu caminhar, assim, de ser do camp, sabe? De entregar uma coisa bem grande, bem exagerada e bem diferente, sabe? Do que tava sendo feito. Eu acho que é um dos exemplos que eu citei aqui agora do efeito que passou por causa de Gaguinha, com toda certeza. O The Fame, ele nunca atingiu o número 1 da Billboard 2000. Ele pegou 2 no máximo. O que também hoje em dia é meio surpreendente, pra época não, mas... Porque hoje em dia os álbuns, eles costumam, quando fazem muito sucesso, eles já estreiam direto no primeiro lugar. Mas ele foi galgando aí um caminho até chegar no número 2. O que pra época era muita coisa assim, porque eu acho que hoje em dia é mais fácil você conseguir Mas o number one. Depende Não, da eu acho época mais que você fácil. estiver lançando. Porque se você estiver lançando na época em que tem cantor aí que fica fazendo relançamento, que lança até chaveiro pra ficar em primeiro, aí não é tão fácil assim. Coitada da Tem Charlie. uma outra coisa engraçada sobre o The Fame, é que ele saiu na mesma época aí do Bionic da Christina Aguilera, e teve toda uma série de comparações, porque Coitado apesar deles do não Bionic, serem né? conceitualmente iguais, eles têm ali uma... Uma estética. Tem uma linha, segue uma linha. E aí acabou que meio que... Até hoje a Lady Gaga é acusada de boicotar, a gravadora da Gaga é acusada de boicotar a Aguilera nesse ponto, até porque o Bionic foi um flop assim colossal. E foi um flop colossal que veio depois do Back to Basics, que é um maior hit, talvez, o melhor disco da Aguilera, na minha opinião. Então, fica aí essa coisa no ar. O que será que terá acontecido? Será que foi só uma coincidência? Enfim. Mas eu gosto muito do Bionic, tá? Só pra ressaltar. E até essa estética aí eletrônica, uma coisa meio dance, que começou a ficar bem em alta, foi justamente nessa época por causa do The Fame. Sim. E aí, só porque estamos falando desse álbum, eu queria destacar que é uma das minhas faves da Gaga, que ninguém gosta dessa música, ninguém fala sobre essa música, que é Nothing Else I Can Say. Eu sou apaixonado por essa estética e por essa música, e tá no meu álbum, tá nesse álbum aí, e absolutamente... Love Game também, eu acho. Love Game também tá. Mas é porque simplesmente foi esquecida no churrasco, né? Ela não canta, ninguém fala, finge que não existe. E eu amo muito essa música. A minha música favorita da Gaga tá no The Fame Monster. Se chama Speechless. Gente, sabe o que Sou apaixonado por essa eu não música. sei dizer. Eu não consigo dizer qual é a minha música da Gaga. Eu teria que Essa me pensar. toca em muitos lugares. Eu teria que pensar. Um dia dedicarei essa a alguém. Speechless. Ih, Escutei. É meu muito Deus do linda céu. essa faixa. Ai, como ele... Melhor não dedicar. É Outro um não dedica pra episódio. ninguém tá melhor. Um episódio ele dando fecho do Dia dos Namorados e no outro ele servindo romance. Ele já tá apaixonado de novo. Foda. Gente, ele é assim, foda tá? essa vida aí. Quem não acompanha no off, é assim, semana que vem ele já vai estar com ódio de macho de novo e ele já vai estar xingando de novo. Faz parte. Então, eu coloquei aqui um outro debut que eu também acho que impactou um pouco a indústria, que foi o Whitney Houston, de 85. Apesar de que no episódio aí que a gente falou dos 100 melhores álbuns de todos os tempos, a gente tirou qualquer álbum da Whitney. Eu acredito que eu coloquei esse disco aqui principalmente pelo fato de que desde essa época, quer dizer, principalmente nessa época, existia essa dicotomia de que um artista preto, ele não faz música pop, né? Ele faz R&B e tal. E aí quando a Whitney lançou esse disco que tem aí vários hits pop, como por exemplo How You Are Know, Saving All My Love For You, então ficou essa coisa de ela é muito pop. Tá nesse também. É a negra das brancas, sabe? Ela faz música pop, e o que é que ela faz? Então eu acho que isso foi... E ele chegou muito grande também, porque foi o primeiro disco a ter 3 singles no número 1, sacou? Sim. Então, Eu acho... ele foi muito Cara, grande. para pra pensar. A gatinha tava debutando e no Grammy do ano seguinte ela já tava recebendo 4 indicações, e uma delas era álbum do ano, sabe? Tipo, era nesse nível, assim, que... E o que eu penso, para pra pensar, às vezes, não só pelo impacto de indústria,
Mas quando eu paro pra pensar nesse projeto como quando ele chega em um lugar trazendo uma qualidade vocal, sabe? Tipo, muito grande, que, enfim, eu acho que falando dos anos 80, principalmente, as grandes vozes dos anos 80, até nos anos 70 também, grandes vozes era o que ditava a regra, sabe? Ser diva pop não era o que a gente conhecia hoje em dia, que é dançando a beça, entregando a beça e tudo mais, sabe? Então eu acho que quando a Whitney chegou nesse momento com um projeto que era, e vocalmente, tipo assim, já dizendo assim, oi, minha voz é aqui, ó, é isso aqui que eu quero apresentar pra vocês. E ela entrega os vocais que a gente vê dentro desse projeto, eu acho maravilhoso. Eu acho que é você começar literalmente com o pé direito na sua carreira, você conseguindo entregar arranjo, romance, você ser atraente, sabe? É elegante de certa forma, falar com toda certeza o projeto é. Então eu acho que é um bom statement, sabe? Tipo, é você uma novata chegar na época, né? Era uma novata chegar e lançar um álbum falando assim, ó, tipo, pô, oi, eu sou isso aqui, eu tenho esse vozeirão aqui, tá bom, meus amores? E eu entrego qualidade sim, sabe? É isso, a gente entregou aí quality nos 80, e esse nem foi o auge dela, né? Nem Porque foi. o auge dela foi nos anos 90. Então, tá aí na lista o Whitney Houston de 1985. Falando aí em debut impactante, não tem como não citar ele, que talvez seja aí o disco feminino mais aclamado da história, não sei. Eu acho que sim, eu também. Talvez. Eu diria que sim, amigo. Eu acho que eu sim, diria que sim, com certeza. Eu posso dizer que sim. Que é o Miseducation of Lauryn Hill, outro que tava aí na lista aí de 100 maiores discos de todos os tempos, né? Tava em primeiro lugar, inclusive. O filho único de mãe solo. Pois é. A gente fala muito de ser o filho único, mas não dá pra não deixar de lembrar que Lauryn Hill, ela vem aí de um grupo, né? Que ela fez muito sucesso aí no final dos 80 e nos anos 90. Então, de fato, ele é o único disco solo da carreira dela. Não tem como não colocar Miseducation, principalmente por ele ser aí o último disco, né, de uma mulher negra a ganhar aí o Grammy de álbum do ano. Não que isso seja parâmetro, mas pra ela conseguir aí, nos anos 90, né, convencer uma academia branca, que ainda é muito branca hoje, em 2024, mas nos anos 90 eu acho que deveria ser pior. Com certeza. É realmente um mérito e tanto. Acho que quando a gente faz esse recorte que você fez agora, o álbum cresce num nível muito grande. A gente para pra pensar que, teoricamente, até o que a gente pensa, né, da sociedade é que ela vai avançar conforme os anos vão se passando, né? De 98 para 2024 teríamos avanços raciais e tudo mais no debate, sabe? E quando a gente para pra fazer esse recorte que estamos falando de 2 décadas atrás, sabe? Tipo, e era uma mina preta lançando um álbum e conseguindo chegar no nível que chegou em Album of the Year, é gigante. E é um álbum de hip hop, né? Não é um álbum de música tradicional, digamos assim, é música urbana. O que eu acho mais interessante nesse projeto da Lauryn Hill é como ela flerta. Uma coisa clássica, né, de vários cantores pretos, principalmente, é que ela flerta com a gospel, mas principalmente porque ela vai do gospel, do hip hop, passa pelo reggae ainda pra entregar o projeto como um todo, sabe? E eu acho que é muito foda quando você lança um projeto que você se dedica a ser diferente, sabe? De querer brincar com coisas diferentes a ponto de estudiosos na época considerarem o álbum dela como um dos precursores do Neo Soul, que é, tipo, teoricamente, esse soul que é mais atual, né? Que se desenvolveu ali pela década de 80, de 90, e um dos grandes ápices, tem a Erykah Badu também como um dos grandes exemplos desse gênero, digamos assim, e um dos grandes exemplos de álbum, de projeto, tipo assim, oi galera, ó, Neo Soul, é justamente esse álbum da Lauryn Hill. É um álbum extremamente aclamado até hoje. E é muito bizarro ver o quanto, tipo, o tempo passou. Ela não lançou, tipo, mais nada, ficou na história e ela conseguiu manter essa história irretocável, assim, né? Tipo, fica uma coisa ali que todo mundo tem a plena consciência que eu ia falar. De aclamar. Como ela consegue ser tão respeitada como uma das maiores lendas da música de todos os tempos, e aí não tô falando dos anos 90, tô falando de todos os tempos, porque ela é considerada, e de fato
com apenas um disco de estúdio, sabe? É muito doido louco. esse cara. Tá que ela lançou o Unplugged depois, em 2002, pela MTV, que é um disco ao vivo, e tem faixas também que não estão no Music Education, mas, cara, é um disco. É Entendeu? muito doido para pensar isso, né, cara? Gente. É um lançamento de 98. E só Mas isso. é um questionamento interessante. Será que uma diva hoje em dia, seja do pop, do R&B, enfim, uma diva pop do conceito diva pop, ela conseguiria lançar um álbum e sumir, desaparecer e ser aclamada dessa forma? Eu acho que sim, mas eu acho que ela teria que fazer algo muito grande, como, sei lá, o que o 21 foi na época. Se ele fosse o primeiro disco da Adele e de repente ela só lançasse esse, Será teria... que A gente tem não um ia ser exemplo só mais... mais uma? Não é um exemplo igual, porque foram 2 discos, na verdade, mas a Amy também é um exemplo muito consistente, porque ela lançou 2 discos e nunca mais, e depois aconteceu o que aconteceu. Mas ela é uma das maiores lendas da música de todos os tempos também. Então, assim, eu acho que é possível, mas a gente precisa de uma diva pop aí com mais consistência, com mais... Não sei. Eu confesso que essa pergunta do Levi me deixou muito na dúvida, sabe? Eu não sei se hoje em dia isso seria possível. Porque, por exemplo, eu penso que o Miss Education, eu acho que ele, hoje em dia, pra gente aqui, 2024, ele é tão grande porque lá no início dos anos 2000, ele foi extremamente aclamado e consolidado, sabe? Estabeleceu ele como uma grande coisa, que um grande projeto, uma grande gravação, uma grande produção como um todo. E ao decorrer dos anos, a repercussão desse status que ele recebeu lá em 98, lá em 99, lá em 2000, se manteve por um tempo. Então, tipo assim, ele já chega muito grande e Mas ele se mantém. Eu acho que o segredo é esse, a longevidade. Mas eu acho que ele se mantém pela influência então, sim, em outros artistas. Então, justamente por isso. Entendeu? Porque lá no início dos anos 2000, ele foi tão importante que todos os artistas que vieram depois sofreram influências do mesmo. Eu não consigo visualizar nenhum projeto hoje em dia, vamos botar dessa forma, de algum artista que chegue, blow, e vai lançar e vai ficar por muito tempo. Eu acho que tem que ser muito inovador, tem que ser muito bom, Mas e não acho que existiu isso aí ainda, também, sabe? Eu acho que isso também só o tempo dirá, porque, por exemplo, quando a Lana Del Rey, por exemplo, lançou o Born to Die, ninguém imaginaria que ele ia influenciar tanta gente assim, que ia meio que gerar aí um movimento, né, de sad girls que dominaria a música pop nos anos 20, sabe? Eu acho que realmente só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Eu acho que existe isso, a questão da longevidade e o quanto o álbum vai influenciar ao longo dos anos, e que foi o que aconteceu com o Miss Education. Que não é só ele ter sido aclamado lá na época, porque existe a aclamação do álbum que você chega... hoje em dia acontece, um álbum que é extremamente aclamado e aí dá 2 anos ninguém mais fala sobre isso. E tem um álbum que não é tão aclamado assim, como o Xande acabou de citar, o Born to Die, assim como, assim, sinceramente, quem eu vejo muito assim é a Billie Eilish. Ela é aclamadíssima, mas eu sinto que ao longo dos anos ela vai influenciar uma geração inteira. Sim, com certeza. Eu tenho essa percepção, assim, que na minha cabeça que daqui a uns 10, 15 anos vão surgir artistas falando que a grande inspiração foi Billie Eilish. Então tem essa diferenciação. E eu acho também que outro ponto que é importante é que antigamente, esses álbuns até que a gente tá falando, existia muita coisa da artista conseguir lançar um álbum debut, o primeiro álbum dela, e esse ser o primeiro material. Já hoje em dia, é meio... assim, não vou dizer impossível, mas é muito, muito difícil uma artista começar por um álbum, pum, e fazer sucesso. Geralmente ela já tá lançando single, ela já tem um hitzinho aqui e ali, ela já tá colocando material, seja de forma independente, ou seja nas redes sociais. Ela não chega com um projeto pronto e o primeiro projeto que ela vai lançar vai ser o álbum. Então eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil você conseguir fazer um debut álbum que seu primeiro material vai ser o grande chamariz da sua carreira toda. E tem sabe? um detalhe crucial que eu acho hoje em dia, quando a gente para a pensar no mercado como um todo, uma gravadora só vai investir num álbum, principalmente álbum de debut. A gente tá falando do primeiro álbum de um artista, gente. Ele vai ser influenciado pela própria gravadora. E teve uma declaração... Completamente. Teve uma declaração que a própria Lauryn Hill falou,
que ela comenta sobre como a pressão de hoje em dia por hits, os artistas estarem o tempo todo com a Billboard na perspectiva, sabe? Eu quero charts na perspectiva, ao invés de explorarem a si mesmos, né? De tentar fazer coisas diferentes, é o que foi crucial, o que ela considerava crucial justamente para o sucesso e a qualidade que existe no primeiro projeto dela. Ela comenta, inclusive, falando, por exemplo, para olhar para a carreira, sei lá, de Aretha Franklin, que lá nos seus primeiros projetos, primeiros álbuns, ela foi capaz de crescer conforme o tempo, mas não alcançou o sucesso com o seu primeiro projeto. Então, ela veio de um lugar, eu acho que justamente, lembrando, né, que antes ela não tinha uma carreira junto com um grupo, quando a gente parar pra pensar que ela teve a oportunidade de conseguir parar e falar, eu quero fazer dessa forma, eu quero encontrar desse jeito, eu quero fazer, entregar de uma sonoridade da maneira que eu imagino, eu acho que é uma coisa que ela conseguia fazer na época que hoje em dia é muito difícil para um artista fazer. Eu acho que recentemente, daqui a pouco a gente vai chegar no álbum dela, eu acho que tivemos uma artista recente que conseguiu chegar próximo de uma ideia disso. De você lançar o seu primeiro álbum debut sem uma gravadora, sem a gravadora comandando o que você tem que criar, fazer, da forma que você tem que cantar, sabe? Quer falar? Não, é só porque é na indicação. Aí depois a gente chega nela. Tá. Eu coloquei aqui também na lista o que, na minha opinião, foi o disco que formatou aí a música pop dos anos 2000. Na verdade, nem a música pop, mas como se consumia música pop, como se consumiam artistas. E é o Baby One More Time, da Britney Spears. Aí ele saiu no finalzinho de 99, e ditou regra nos anos 2000. Ele perdeu o Grammy pro debut da Christina Aguilera. Nem foi pro debut. A Britney perdeu... a Britney perdeu a Artista Revelação, na verdade, pra Aguilera. Que ainda nem tinha lançado o álbum, na verdade. Muita gente disse que esse prêmio foi comprado aí pela gravadora e tem essa polêmica. Mas eu acho que a Aguilera mereceu mais também. Então, assim. Mas, enfim. O Baby One More Time, ele formatou mesmo a música pop, porque a partir dali a gente teve esse formato de consumo de artistas ditos teens, né? Das divas teens. E a Britney ficou aí como uma celebridade suprema dos anos 2000, em todas as revistas. Essa coisa da superexposição, do superfoco, a coisa da princesinha, que é meio sexy, meio provocante, mas ao mesmo tempo tem uma inocência, uma pureza, enfim. Eu acho que esse disco realmente moldou, pelo menos aí, a primeira metade dos anos 2000. Tá, o pop adolescente dos anos 2000 é hands down a cara da Britney, não tem nem como dizer. Eu acho que eu ouso dizer que, por exemplo, se não tivesse tido Britney daquela forma, não teria Charli XCX hoje em dia, não teria Taylor Swift hoje em dia, não teria Katy Perry anos depois. Então, ela, com toda certeza, ela chega num formato tão interessante pro mercado, né? Quando a gente para pensar disso, que é doido. Você vê que foi uma das primeiras vezes que, talvez, parando pra pensar, grosso modo, a galera de, sei lá, de 9 a 19 anos de idade, na época, se interessavam por uma artistazinha, por uma artista teen daquele jeito, sabe? Eu penso muito, talvez, que as Spice Girls ali nos anos 90 faziam um flerte justamente com essa geração de serem meninas e venderem essa questão, né? Mas com toda certeza a Britney vem para os Estados Unidos como uma princesinha americana que vai ser a nova revelação, digamos assim, do pop. E teve um investimento fudido do caralho. Eu acho que esse rumor assim de premiações compradas assim não seria algo que iria me surpreender. Não acho que ela não merecia, porém, todavia, entretanto, sabemos como funciona o mercado capitalista e como a ideia da Britney é uma ideia formatada, já conhecida. Eu sempre falo muito isso porque, enfim, eu sou fãzinho da Aaliyah. A Aaliyah, uma grande cantora de R&B aí dos R&B e pop dos anos 90, que infelizmente faleceu muito cedo. E eu acho que eu vejo muitas influências da formatação que foi a imagem e carreira e músicas da Britney vindo um pouco dali. Então ela consegue entregar uma formatação de... Primeiro que ela era jovem, né? Bastante jovem quando ela começou a fazer a carreira, e ela conversava com uma geração que estava ali crescendo, e seria o equivalente para a gente pensar hoje em dia o impacto que, por exemplo, a Billie Eilish tem nas gerações que são mais novas que a gente, sabe? Que estão ali na casa dos 19 anos, estão na casa dos 18 anos para baixo até. Então, acho que a Britney tem um pouco desse lugar pra geração dela lá nos anos 2000.
Mas só que eu acho que foi um pouco maior. Não, sim, Porque devido eu às acho que proporções de foi muito mercado. menos nichado. Óbvio. É, Óbvio. Billie Eilish é tem sad isso. girl, E também- a Britney é popzão. E também teve uma questão muito forte que a Britney fez tanto sucesso que toda gravadora queria ter uma Britney. Uhum. Isso fez com que todas as artistas da época fossem pressionadas. Por exemplo, a Robin, que a gente conhece aí principalmente por Keep Dancing on My Own, ela surge um pouco antes da Britney, acho que alguns anos antes. E aí ela percebeu que a gravadora queria formatar ela naquele modelo que não tinha nada a ver com o que ela queria fazer. E ela entendeu que o caminho dela era da música alternativa e é a Robin que a gente conhece hoje. A gente tem a Aguilera, que era, por exemplo, uma Britney da sua gravadora, e a Aguilera também fez esse movimento de, não, eu quero ser mais ousada, mais provocante. Aí ela veio com o Stripped, depois ela quis fazer o Back to Basics para também se distanciar ali de ser uma sombra da Britney, de ser uma segunda Britney, ou qualquer coisa que estavam impondo ali. Aí a gente tem também as tentativas como Jessica Simpson. Ela tava na minha cabeça. Mandy Moore também, que a gente conhece mais pelo aquele filme A Walk to Remember, hoje em dia aqui no Brasil. Ela tem uma carreira de atriz aí consolidada, mas ela também foi vendida aí como, sei lá, uma tentativa de Britney. E aí a gente tem as anti-Britneys, que eram artistas que tinham nada a ver com a Britney, que eram super pressionadas por esse padrão estético, como a Pink, que falava muito disso no começo da carreira. Aí depois a gente teve a Avril Lavigne aí, que veio quebrando tudo também aí, com um formato de garota, que hoje muita gente chama de Pick Me Girl, né? Mas na verdade, nessa época aí, ela tava sendo aí a antítese da Britney. Sim, com toda certeza. Anti-Britney. Eu acho que, inclusive, falando nela, ela teve um próprio debut, que foi o Let Go, que foi um álbum de, tipo, chegou Nossa. para dizer que, Sim. oi, sou a lourinha do rock. O pop rock ali em 2002, que foi quando foi lançado o projeto, ele tinha ali sua... A moreninha, né? Ela era moreninha. Não, na capa do álbum ela estava loura, amigo. Não, é loira. Não lembra, não? Ela tava loura, com um maior casacão e, tipo assim, o fundo todo turvo da cidade atrás dela, assim. Pra mim, aquilo ali era morena. Não, é loura, amiga. E ali ela vem com um rock alternativo, um pop rock muito interessante que, pelo menos pra mim, assim, digo com tranquilidade que foi uma das primeiras artistas aí que eu comecei a escutar que flertava justamente com o gênero pop e rock ao mesmo tempo. Eu acho que ela como antítese, como um outro ponto, um contraponto, né, da Britney, ela vem como um acerto, né? Eu sinto isso, que ela vem como uma artista que quer conversar com aquelas outras meninas da mesma geração, digamos assim, que não são pop, muito girly, que elas querem uma coisa mais rock, mais alternativa, que é uma coisa mais irreverente, eu acho que talvez seja essa a palavra certa. E ela consegue entregar, sabe? Consegue entregar uma jovem da forma como a Avril é até hoje, né? Porque ela não envelhece. E ela entregando um projeto que tem impactos ali dentro da cultura rock como um todo, que praticamente, parando pra pensar, chegando até ali acho que ainda é um pouco, né? Machista, sabe? Ela chegou pra abrir os caminhos ali em 2002. E também influenciou uma galera aí que veio depois, Com né? certeza. Paramore. A própria Billie Eilish é muito influenciada pela Avril Lavigne. A Olivia Olivia Rodrigo. Rodrigo. É. Então, assim, e eu acho que ele também é um dos exemplos de que o debut é o disco mais aclamado de um artista. Porque depois disso, a Avril acabou... Não é o meu disco favorito dela. Assim, o meu é o de 2010. Eu não lembro o nome agora. Não tô conseguindo lembrar, mas é o de 2010 porque eu era muito apaixonado por um veterano no meu ensino médio. E eu escutei... Ele era fã da Avril, então eu escutava esse álbum todos os dias. Porque eu stalkeava ele na Last FM. É o Under My Skin? Não, né? Não, calma, eu vou achar. 2010? Goodbye Lullaby. Ah, tá. Nossa senhora, pior álbum dela. Nada disso. Puta que Esse pariu. disco é maravilhoso. Olha, o então que tá um bom, macho né? não faz na sua vida, Gente, eu era Meu muito Deus do apaixonado por esse menino. Muito, muito, muito. E aí eu stalkeava ele na Last FM. Sério, momentos. Enfim. Meu Deus do E céu. aí esse pô. virou meu disco favorito da Avril, mas ela foi muito mais aclamada no Let Go. Inclusive, ela foi indicada em várias categorias no Grammy e não ganhou nenhuma. Tadinha. Mas
recebeu muitas indicações. Acho que se fosse hoje em dia ela teria levado, com certeza. Mas Sim, até naquela porque ela é época- compositora, né, de todas as músicas. É. Então, tipo ali, porra, ela compôs Skater Boy, I'm With You, Gente, é muito Complicated, doido. É muito tipo, doido você pensar também que tem aquela- esses singles E, dela, hoje em dia, se você colocar num karaokê, meu É irmão, impacto, amor. já impacto era. cultural. Complicated, eu passo mal gritando no É. karaokê, porra. E aí eu coloquei aqui também a neta do Lego, né? Que é o Sour, da Olivia Rodrigo, que quebrou também o recorde do Spotify Global para a maior semana de estreia de um álbum por uma artista feminina. E também aí bebe muito dessa fonte do Lego, mas também acho que a Olivia fez algo muito único dela. E também acho que ela teve bastante liberdade para fazer isso, justamente porque logo na primeira música ela já viralizou Aham. e estourou, então... Uma coisa Acho que uma coisa que me chama atenção com relação talvez a Britney também esteja nessa, eu acho que não. Eu penso a Olivia Rodrigo tá mais nesse lugar. Quando eu paro pra pensar no debut dela, eu consigo imaginar, eu consigo visualizar o quão importante foi o Disney Channel ter acontecido antes pra ela. O quanto foi impactante pra ela. Disney Channel não, Disney Plus, né? Deixa de ser Kakura véia. Ah, Disney... Levi, é a mesma coisa. Porra, mesma não fode. É a mesma Não, coisa. deixa de ser véia. Eu Não- acho não que, é Disney eu Channel. acho que é interessante parar pra pensar como ela marcando presença no High School Musical, The Series, esse nome péssimo de série. Eu acho que ela ter essa fanbase pra chegar Sim. no debut foi importantíssimo pra ela conseguir alcançar os números que ela alcançou, Sim, sabe? sim. Então acho que é A interessante. vida pessoal dela também foi importante, Sim, né? Aquela sim. treta ali com a Sabina Carpenter. Exato. E o boyzinho. Ela teve A traição um lá. background, ainda mais se fosse para pensar que singles e canções desse projeto justamente falam dessa treta, flertam com essa treta e tudo mais. Então eu acho que sim, é um projeto que é divertido, eu acho um álbum muito divertido, eu acho um álbum bom, né, pra uma estreia forte. Mas eu acho que, como nenhum dos casos que a gente trouxe até agora tinha esse background tão forte, de ter uma fanbase tão presente como ela tinha no Disney Channel, eu acho que é importante ressaltar. Vale lembrar disso, que é com toda certeza O que uma também coisa não leva- não é um formato novo, né? A gente teve aí Demi, Selena, Miley, tantas outras que vieram com esse background da Disney. Só que eu acho que a Olivia ela bebeu de vários formatos que já existiam. Tipo, ela pegou essa coisa de sair da Disney. Que nenhuma das ela citadas pegou- tiveram um debut tão forte quanto dela, né? E tão bom quanto dela. Não, é. E aí ela pegou essa coisa do sad girl, meio Avril Lavigne, meio não sou a garota popular do rolê. E aí ela, sabe, trouxe tudo. Aí trouxe aquela coisa da vida pessoal, que é uma coisa muito Taylor Swift. E pra quem que ela tá escrevendo isso? Pra quem que ela tá compondo? Então ela pegou vários formatos que já existiam e mixou ali e virou sour e explodiu. Além como de ser explodiu. uma it girl não branca, que também traz um diferencial, ela fez um mix ali, fez um grande suco. E o mais incrível que eu acho que do Sour, assim, que a gente pode destacar, é que ele é um álbum de pandemia, né? Verdade. Ele foi desenvolvido na pandemia e foi lançado ali em 2021, logo no começo do ano. Então foi na época que tava todo mundo em casa e ainda assim ele teve o impacto que teve. Então isso é um diferencial muito grande, porque a gente sabe o quanto diversos projetos acabaram sendo, assim, como é que eu posso dizer, jogados no lixo, mais ou menos, porque foram lançados ali durante Sim. a pandemia, e aí quando acabou a pandemia, ninguém quis ouvir falar naquilo dali. Toca E no aí- lugar de gatilho. Exato. O Sour, ele já acho ele um pouco diferente. Eu acho que quando acabou a pandemia, a galera quis mais ir em show, queria ouvir o álbum de qualquer jeito. Então ele teve essa coisa desse lançamento. E além dessa base que vocês falaram, né? Da Disney ter dado ali uma base de fãs pra quando ela viesse com o primeiro trabalho dela, ela tivesse esse destaque que ela teve. Importante, inclusive, aproveitar o gancho. A gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, né? Músicas pandêmicas. Não teve isso? A gente não fez um episódio assim ou eu tô maluco? Teve. Então Teve, eu não vou sim. conseguir lembrar o nome aqui, audiência, me perdoa. Mas a gente teve, sim, um episódio que a gente fala justamente sobre essas músicas, canções, projetos que chegaram durante a pandemia e como é que eles foram, se foram bem, se não foram legais. Uma coisa que... É o episódio 39, Arrasou. Paulo. Músicas que tocaram na pandemia. E aí já aviso que é um episódio com gatilhos, né? Porque aí você vai ouvir músicas, vai lembrar de músicas que você talvez não queira lembrar. Uma coisa que eu acho legal que o Santana tava comentando agora é que e esse projeto faz bem, eu acho que ele flerta legal com a geração nova, as mais novas, mas ele cutuca um pouco a gente, que tá na casa dos 25 pra cima, digamos assim,
quando ela revisita lugares parecidos com Avril, quando ela revisita lugares parecidos com parecidos não, né? Sampleando Paramore. Então, eu acho que ela conseguiu, de certa forma, instigar a geração mais nova, né? Que gosta lá de Taylor Swift, uma coisa mais afeto, coisas da vida e tudo mais. Mas, de repente, ela brinca com quem é mais velho e veio Gente, eu me identifico muito com esse disco, Sabe? mais do que eu gostaria. Ela falando que o ex é psicopata porque conseguiu esquecer ela, sabe? É nesse nível. Eu amo, sou apaixonado, sério. Olivia, te amo. Muito obrigado por me entender A perfeitamente. personalidade do Xande é moldada. Exato. Até a personalidade musical dele é moldada por homens. Amigo, pelo amor de Deus. Que é isso? A sua também, amigo. A diferença é que eu não fingo. Vai tomando! Gente, que O homens último da são lista esses? que eu coloquei aqui, que é por último, mas não menos importante, é o Control. Ele já nasceu grande, esse disco, porque essa exatamente já tinha uma bagagem, né, muito, muito grande, mas eu acho que ele cresceu muito. E isso se traduz, inclusive, nas semanas que ele passou na Billboard. Esse álbum passou, sei lá, 5 anos dentro da Billboard 2000. Sim. E ele tá aí como pra mim, um dos maiores discos da década passada. Eu acho que a SZA toca com questões muito importantes, assim, de solidão, numa perspectiva de mulher preta, que todo mundo se identificou. E ele é o responsável também pelo SOS ser esse grande hit aí, Sim. depois aí, que passou semanas em primeiro lugar. Mas o Control, pra mim, tá nesse lugar de debut aí definitivo. Acho que vai ser muito difícil a SZA superar esse álbum da carreira dela. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu penso, quando eu penso no Control como um todo, é de como ele envelheceu tão bem quanto na época que ele foi lançado, sabe? Hoje em dia, dou play nele e ainda acho um álbum sensacional. E acho que no R&B como um todo, ela ainda é o álbum em si, né? Ainda é um dos grandes exemplos do gênero dos últimos anos. E é muito bom ver como um álbum que foi lançado ali, pô, chegou, de repente, com o tempo ele veio amadurecendo, ele veio crescendo e ele continua sendo incrível desde a maneira que ele foi lançado lá no primeiro momento. Então, Uma coisa também que é interessante pensar é que ele colocou a SZA no patamar de mulher preta no mainstream. Acho que tava todo mundo esperando uma sucessora de Beyoncé, de Rihanna. É óbvio que a gente tem as garotas do rap, né? Tem Doja Cat, tem a própria Cardi B, que foi um sucesso, a Megan, mas falando de cantora, que não é do rap, tava todo mundo esperando uma sucessora e a gente pensa mesmo nessa repetição de formato, né? Uma diva pop que dança, que blá blá blá, e a gente veio a SZA aí, que é uma coisa meio diferente que ela faz, porque ela não é exatamente... Ela é uma performer também, mas não é o foco dela. apesar dela dançar bem, né? Tá nas letras. É isso. Vimos no Lola. Então, eu acho que ela se cristalizou aí mesmo como a grande cantora preta aí que a gente tem atualmente. Infelizmente, as outras garotas não estão no mainstream, mas poderiam estar. E eu Tem gosto, tantas. e eu acho que ela chega num projeto bem grande quando você para, não só pelo projeto em si, pelas composições e tudo mais, mas eu acho que quando você lança no seu primeiro álbum uma parceria que já tem o Kendrick Lamar, que na época também tava crescendo a beça, e o outro também era Travis Scott, que também tava crescendo a beça, que foram 2 nomes, assim, que a ascensão de 2017 pra cá foi, assim, só pra cima, só subiu. É muito bom. Você vê como ela tava no lugar certo, com as pessoas certas, sabe? Trabalhando com Pharrell Williams no seu primeiro álbum, sabe? Tipo, são muitos nomes grandes que estavam ali junto dela, na carreira dela, pra ver como ela tava bem acompanhada, pra ver como ela tava bem encaminhada, sabe? Eu acho que é muito foda isso, muito foda. Eu cheguei à conclusão aqui, lendo todos esses debuts que a gente colocou, que um debut bom de verdade, ele cresce. Independente dele ao já longo do sair tempo, grande, sim. ele cresce com o tempo. Certeza. E é por isso que a gente vai para as indicações aí de um debut que eu tenho certeza absoluta que vai crescer com o tempo, que é o da Normani. Calma. Que antes da gente ir pra esse daí, eu queria citar um que eu tenho certeza que você vai Levi, concordar você acabou comigo. com o meu O gancho gancho. dele foi Você- de não, milhões. esse Levi daqui, adora Xande, cagar o gancho ele dos adora outros, fazer cara. isso. Eu vou fazer isso. Xande, você vai concordar comigo que a gente esqueceu de citar esse grande álbum, já que estamos falando de cantoras negras, que a gente criou grandes expectativas, brincadeira. O Yours Truly, da Ariana. Tchau. Gente, Não, gente, desculpa. É, pra mim, um dos maiores álbuns de todos os tempos. E pra Oi? mim, deveria estar nessa lista. Desculpa Ele se é, vocês de não fato, colocaram. um ótimo disco de estreia. Eu adoro. Ele é super aclamado pela crítica, mas maiores É. debut de todos os tempos. Desculpa, amigo, não tá, não? Bom,
Então Mas, fica enfim, na audiência você aí. interrompeu o meu gancho Se pra você falar isso, concorda, sinceramente. você vai lá no @DocPopcast. Se você discorda, você fique É um calado. bom debut. Porque a gente não Agora, quer saber. É um bom debut. Agora que ser o É bom. melhor... Não, gente, ele foi extremamente aclamado pela crítica e também estreou em primeiro lugar, vendendo 138 mil cópias. E foi a Ariana se tornou a primeira artista feminina a ter seu disco de estreia na posição de pico desde Animal da Kesha, em 2010. Ou seja, ela fez história, queira vocês ou não. É isso. Agora Enfim, podemos ir pro Dopamine. Vamos falar de Dopamine, da Normani. Isso, obrigado. E tinha aí um gancho perfeito que foi estragado pelo Levi. Porque eu já tava defendendo aqui um ponto que eu acho que esse disco vai crescer com o tempo. Sim. Óbvio que ele foi prejudicado aí por um timing horrível, péssimo. Uma divulgação duvidosa. Uma divulgação pior ainda da RCA, né? Uma ausência aí de clipes, né? Porque a gente teve... Tá aqui o Wild Side, tá nesse disco e foi considerado aí, talvez seja o lead single. Mas um lead single que foi lançado, sei lá, quase 3 anos atrás. e ninguém Que entende bagunça. direito. E a Normani simplesmente lançou a capa do disco há 3 meses. E não falou mais nada. E de repente jogou o disco. E, enfim, essa divulgação confusa vai fazer com que ele tenha aí uma péssima semana de estreia, provavelmente. Mas Será? acredito que tem potencial e que é um disco muito consistente. Com certeza Hoje mesmo. de manhã a Pitchfork acabou de dar aí um 7.4 pra Dopamine. Achei a nota justa. Ele tá no Metacritic Nossa. aí com 72, talvez 73. E é isso. Eu acho que é consistente, que ela entregou o conceito, que ela fez o que ela queria fazer e tá aí pra crescer. Uma coisa que me chamou a atenção escutando o Dopamine, eu até fiz um tweet sobre isso, é de que faz todo sentido, fez 1000% de sentido a declaração que ela fez sobre Motivation. Eu acho que não faz sentido no projeto, não faz sentido com o álbum, e parece que ela, quando eu tava comentando no episódio, como é importante às vezes você seguir o que você quer fazer, o que você quer apresentar, já que você está falando de um álbum de debut, é você se apresentando pro mundo, é você chegando meio que dizendo: oi, sou eu, hein, eu sou assim, hein, gosto de produzir músicas assim, hein, meus vocais são assim, hein, minhas refs são assim. Então acho que quando a gente quando a gente volta, né, pra Motivation, a gente vê como a RCA tava interessada em lançar um produto pop genérico, e ela tava no sentido tão contrário àquilo. Quando a gente para pra pensar Mas eu vou defender a RCA nesse não, ponto. amigo, porque pra a gente mim, gosta de Motivation. aí. Calma, a gente gosta de Motivation. Ninguém tá Eu vou falando que é defender ruim. Motivation. Mas eu acho que o rolê de quando você para pra olhar pra o que a RCA estava fazendo na época, ela tava querendo entregar um pop que fosse genérico, um pop chiclete, um pop que entregasse ali. E aí quando você para pra olhar na letra em si, liricamente falando, Motivation, que ela tá nitidamente falando sobre sexo, e você chega em Dopamine e é um álbum que ela tá exalando sensualidade, afetividade, amor, tesão, você vê o quanto ela talvez iria ir por um caminho do qual a RCA não queria apresentar ela. O clipe de Motivation, quando você para pra olhar, ele flerta até com uma certa infantilidade quando você vê que ela começa, ela nos anos 1990, não sei o que, ela criancinha, e eu no bairro brincando com a galera. Então, quando você olha pro que ela tá fazendo agora, que me soa muito mais mulher, madura, dona da sua sexualidade, principalmente falando, que é o que eu escuto em Dopamine, eu vejo que no Motivation não cabe. Foi um hit óbvio, maravilhoso, a gente ama, a gente dança, virou hit, viralizou, né, o look dela e os caralho. Mas quando a gente para pra olhar pro Dopamine, a gente vê uma pessoa que tava olhando referências que flertavam lá com Janet Jackson, por exemplo, sabe? Que vinha que tem um R&B com sua base, que, por exemplo, falei da Aaliyah recentemente, eu consigo escutar a Aaliyah naquele Brands, eu também consigo. Tá, inclusive, no álbum. Exato, então eu acho que é muito foda ver como ela bateu o pé, isso eu acho muito, muito interessante, de ela ter batido o pé, de não querer fazer o que a RCA fazia, e resolver sair dela pra conseguir fazer o que ela quer fazer, e as referências que ela traz, que vão desde essas artistas que a gente citou agora, como diversas outras que estão no R&B, flertam e são donas de si, flertam com essa ideia de poder serem mulheronas, sensuais, que amam, que gostam, que dançam, que transam, e cara, é isso. A ironia do destino é parar pra pensar que dopamina, o hormônio da dopamina, é o que associado à motivação. Então, tipo assim, uma coisa Faltou acaba motivação. levando a outra.
É que, amigo, vale destacar que, na verdade, ela não saiu da RCA. Ela continua na RCA. Esse álbum foi lançado na RCA. O que ela vai sair saiu rapidinho. foi a... eu também acho que não vai durar muito, anota, não. ela Mas sai. ela saiu da equipe administrativa da S10, que fazia a gestão de carreira dela. E aí, ano passado, ela saiu disso daí. E aí, anunciou uma... Aí, começou os anúncios e tal. Mas, teoricamente, o álbum ainda é lançado pela RCA. Até porque eu acho que ela já estava produzindo esse álbum na gravadora. E imagino que ela tem um contrato aí pra seguir. Que ela não pode nem, se ela quiser, sair por enquanto. Mas eu também concordo que acho que não vai durar muito, não. Acho que ela não esse dura, acho contrato que ela não com a dura RCA. muito, não. Dentro da RCA não dura. Esse péssimo gerenciamento de carreira aí que estamos acompanhando, pra mim, normalmente tem o pior gerenciamento de carreira de todas as novatas que você pensar aí. Até porque vale lembrar que ela estreou direto no top 10 da Billboard com Love Lies, com Khalid, que foi uma parceria de muito sucesso. Muito. Aí depois ela veio com Sam Smith e fez o quê? Mais um top 10, dessa vez top 5, e outra parceria de muito sucesso. Ela tava confirmada na versão deluxe do disco da Dua Lipa. E a gatinha fez o quê? Saiu. Pediu pra sair. A música tava pronta. Tem um vazamento. E foi o Futuro Nostalgia, sabe? A Dua Lipa tava no auge, talvez fosse até 5. Sim. E a gata saiu. Então, ela teve aí uma sequência de hits. Ela tava sendo muito cotada na indústria. Tava com o nome em alta, super em alta, lá em cima. Era só ela lançar um disco. E aconteceu o que aconteceu. A gente teve esse timing aí. Ela também teve questões da vida pessoal. Não dá pra deixar de ressaltar, né? Os pais dela ficaram doentes, então ela priorizou parar um tempo. Só que eu acho que mesmo parando, isso foi muito mal comunicado, sabe? Sim. Ela podia ter feito de uma outra maneira. Mas enfim, eu acho que lamento muito por isso. Porém, pelo menos agora a gente tem um disco que a gente pode apreciar e dar stream. Sim. O meu único ponto aí contrário a esse disco é que eu acho que ele é muito coeso, ele é muito consistente. Ela entregou o que ela queria, mas eu sinto a ausência de um hit que você escute de primeira e já chame a sua atenção. Concordo. Todas as faixas no disco elas vão crescer com o tempo, com toda certeza. Mas é um debut, a gente precisa de alguma coisa que chame a atenção pra você ficar. Sim. E eu acho que faltou ela pensar numa farofinha ali, numa coisa que, sei lá, fosse mais chamativa na primeira audição. E talvez... Por isso, agora, esse disco aí tem aí essa... Não só por isso, mas por tudo que eu falei aqui, esse disco vai começar pequenininho e eu acho que com o tempo ele tem aí chances de se desenvolver e crescer. Realmente fazer música pra gay é insuportável, né? Meu Deus do céu, vocês passaram o episódio inteiro agora criticando que a RCA queria produzir uma diva pop e vocês terminam com a moral da história dizendo que sentiram falta Então você de um não hit entendeu pop. a crítica Puta do que Santana. pariu, Você não Então entendeu. você eu não chato entregou, fatiado, então você hein? não entendeu a crítica do Santana, sorry. Exatamente. Eu não entendi foi nada. Mas eu acho que tem uns potenciais hits aí. Big Boy, Insomnia, eu tô tipo assim, acho que se tiver uma divulgação legal, um vídeo legal, um visual legal, o problema é que a gente não vai ter. Mas assim, caso tivesse algum tipo de investimento nessas músicas em si, eu já acho que já tinha um potencial hit, sim. O problema é que a gente sabe que esse álbum muito provavelmente vai ser esquecido no churrasco, vai deixar, foi lançado, é isso aí, fica com Deus e tchau. Eu espero problema. que não, sabia? Eu espero muito que não. Acho que ela conseguiu entregar um projeto muito concreto, sabe? É muito bem feito, é bem produzido. É coeso, sabe? Do início ao fim faz sentido o projeto. Então é bem doido. E graças a Deus ela fez a guinada que fez pra entregar o projeto pra gente assim. Eu, particularmente, diria, porra, poderia ter vindo antes, mas enfim, né? Chegou agora e darei vale play igual. destacar que Normani está nas composições de todas as músicas do álbum. Graças a Todas, Deus. absolutamente todas. Graças Então a ela Deus. tá por trás de tudo. É artista, né, gente? Completa. Delivery. Já que a gente colocou aqui uma lista de debuts, eu coloquei mais um que tá aí crescendo, tá há 9 meses de crescimento, chegou no pico dele aí na Billboard 2000, que é The Rise and Fall of a Midwest Princess. Eu não sei se a pronúncia do nome dela tá correta, mas eu acho que é Chapel Rowan, é uma artista nova que tá debutando aí, então quem quiser ouvir, conhecer e tirar suas próprias conclusões, vai lá, porque ela tá estourando e daqui a alguns meses ela vai ser aí também um dos grandes nomes. Foi ela da que música negou cantar na Casa Branca, não foi? Eu acho É que isso. foi, né? E apareceu de Estátua da Liberdade. Ou seja, já tá entregando polêmicas e posicionamento. Tudo que a gente É gosta isso, de uma diva graças. pop. Fiquem Bom, de olho. comentários, a gente não teve nenhum comentário muito
Não tivemos Não, comentários. a gente nesse teve episódio. muito comentário, muito, mas a gente tá precisando sair porque tá acabando, eu e o Paulo estamos com um horário aqui contado e a gente não vai conseguir ler os comentários, os milhões de comentários que vocês mandaram. Exato. Mas aí faz o seguinte, continuem mandando lá no @DocPopcast, que aí, quem sabe, no episódio que vem, a gente lê o comentário de vocês, porque hoje realmente não vai dar, tá bom, gente? Desculpa. E aí, enfim, comentem aí o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vai ter um fã da Mariah Carey dizendo que a gente não citou o Mariah Carey, o álbum debut dela, que sempre tem alguém defendendo. Então, assim, qual pra você foi o grande debut que fez a história que você acha que é um dos melhores debuts? Se você concorda com a gente, ou se faltou algum, a gente vai esperar a opinião de vocês no Espero que a @DocPopcast. opinião de vocês seja melhor que a do Levi. É isso. Concordem comigo sobre yours truly, por favor, eu espero. Eu espero esse comentário pra eu poder curtir. É isso, meus amores. Até semana que vem, hein? Beijo, tchau, tchau.